Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago N, eu sou catequista da Igreja Católica e vim aqui nesse canal da catequese da Igreja Católica para falar sobre um assunto que é muito importante, muito importante. Eu tenho certeza que você conhece alguém que morreu, seja um parente próximo seu, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, ou avô, avó, amigos, e que você pode ajudar essas pessoas, porque se elas estiverem no purgatório neste momento, elas estão sofrendo e você pode ajudar essas pessoas. E aí eu vou falar algo que a igreja ensina e que é pouquíssimo comentado, mas que foi pedido para que a gente falasse aqui no canal. Então eu vou fazer 2 vídeos falando sobre o assunto. São as indulgências plenárias, tá? Então no vídeo eu vou falar, nesse vídeo, o que são as indulgências e no próximo como que a gente obtém essas indulgências, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que você precisa entender, é que quando a gente morre, nós temos 3 caminhos diretos. Ou nós vamos para o céu direto, porém, para ir para o céu direto, a gente tem que estar em pleno estado de graça, sem nenhum pecado, né? Seja mortal, é claro, nem pecado venial, e além disso, a gente tem que ter pago já aqui em vida todas as penas temporais, que são as consequências do pecado. Então a gente tem que estar livre de tudo, ou seja, é 0,000000001%, às vezes até menos, que vão direto para o céu, né? Ou segundo destino, inferno direto. O que acontece para a gente ir para o inferno direto? A gente morre em pecado grave. De uma forma resumida, morrer em pecado grave é você morrer em pecado, que é contra um dos 10 mandamentos, né? Então, se você morre em pecado contra um dos 10 mandamentos e não se arrepende deste pecado que você está cometendo, se não há arrependimento para isso, consciência do que você faz e não há arrependimento disso, o que a igreja ensina é que essa pessoa ela vai para o inferno. E a terceira possibilidade é você ir para o purgatório. Você ir para o purgatório quer dizer que você foi salvo. Ei, você foi salvo, porém você tem que passar por um momento de purificação. O que é esse momento de purificação? Aí eu vou trazer aqui o Catecismo da Igreja Católica, né? Aqui no parágrafo 1472, ele explica para nós assim: para compreender essa doutrina e a prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem a dupla consequência. Então, todo pecado que você e eu cometemos tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão de Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna, ou seja, inferno. A essa privação chama-se pena eterna. Então, a pena eterna é quando nós somos, quando a gente morre em pecado grave, sem arrependimento, inferno. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, ou seja, o pecado leve, tem uma consequência prejudicial às criaturas que exige purificação, ou seja, que é o purgatório, né? Essa purificação é o purgatório, que liberta a gente da pena temporal. O que é a pena temporal? É esse que é o ponto do purgatório. Porque imagina, poxa, mas eu pequei, né? E aí eu fui perdoado porque eu me confessei com o padre. Se eu fui perdoado, por que eu tenho que pagar ainda pecado lá no purgatório? É porque você cometeu o pecado, esse pecado foi perdoado. Porém, esse pecado que você cometeu, ele gera uma consequência. Imagina um roubo, né? Por exemplo, você roubou da pessoa, né? Aí, aquele dinheiro que você roubou
Foi um dinheiro que faltou, por exemplo, para alimentar um filho, e aí uma família passou fome. Mas depois você foi lá e devolveu o dinheiro. Então entenda a devolução do dinheiro como o perdão do Padre, né? Você devolveu o dinheiro. Porém, aquela pessoa, aquela família que passou fome, você não vai mudar isso, porque eles já passaram fome. Então, todo pecado gera uma consequência. Então, é essa consequência que a gente paga no purgatório, tá? E aí, esses pecados, né, que são essas penas, que são as penas temporais que a gente paga no purgatório, a gente pode pagar aqui também na Terra, se a gente quiser, através de penitências, de jejum. Então, esse é um outro ponto que a gente também pode trabalhar, fazer aqui na Terra para não ter que fazer no purgatório. Poxa, mas o purgatório é ruim assim? Eu tenho, por exemplo, vou brincar aqui, vou brincar não, né? Vou comentar um exemplo, né? Que não é real. Sei lá, o meu tio morreu, né? Ele está no purgatório, gente, mas se ele está salvo, né? Está no purgatório, daqui uns dias ele está no céu. Aí alguém te pergunta, mas quanto tempo que ele morreu? Ele morreu tem 5 anos, mas assim, deve estar no céu e tal. Aí que mora o que todos nós católicos não sabemos. Porque Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina que a menor pena no purgatório é maior do que a própria crucificação de Cristo. Então, se a gente entende que a morte de Cristo foi o maior mal que já existiu na humanidade, porque foi o maior mal que já existiu na humanidade, e o catecismo também nos ensina isso, né? O maior mal moral que aconteceu foi esse. A maior dor possível de se sentir foi a morte de Cristo. Então, se a menor pena no purgatório é pior do que a morte de Cristo, o que esse parente seu está passando agora? O que esse amigo seu está passando agora? Seu pai, sua mãe, não sei. Aquela pessoa que era próxima sua, o que essa pessoa está passando agora? E você ainda não fez nada. Então, meus amigos, a indulgência plenária é algo que a igreja nos dá e, se duvidar, é uma das maiores caridades que existem na face da terra, é você conseguir uma indulgência plenária, e você pode conseguir essa indulgência plenária não só para você, mas também para pessoas que já faleceram. Então, pessoal, eu queria deixar esse ponto para vocês pensarem, né? Primeiro sobre o pecado, o que é o pecado, o que o pecado gera. E, pessoal, não brinquem, não achem que é coisa simples, porque quando a gente morre, se Deus quiser, a gente vai para o purgatório, né? Então eu rezo a Deus todos os dias que eu vá para o purgatório, né? Porque para o céu eu sei que eu não vou direto, mas eu não quero ir para o inferno, mas eu quero ir pelo menos para o purgatório. Mas lembrando que quando eu chegar lá, eu preciso que vocês rezem por mim, pelo amor de Deus. Então, no próximo vídeo nós vamos falar como obter a indulgência plenária, que a gente já vai postar já nos próximos dias. Fiquem com Deus e até a próxima.